Muito boa tarde, meus amigos. São 13 horas mais 48 minutos em São Paulo. Vamos começando mais uma edição do Contínua Notícias. Temos uma informação aqui da região do Ipiranga, na Zona Sul. A energia restabelecida na Avenida Nazaré, né? Os trólebus circulam normalmente na região. Então, voltou a energia lá, né? O pessoal sabe, né? Acabou a energia, aí os trólebus movidos, né? E pela energia acaba parando lá na região do Ipiranga. Já voltou a energia na Avenida Sumaré. Bom, vamos aí, portanto, com os destaques do dia. Passageiro assalta ônibus urbano e rouba R$240 no caixa em Araraquara, interior de São Paulo. Na capital paulista, a polícia prende suspeitos de roubo a postos de combustível na Zona Leste. Bombeiro faz rescaldo após incêndio em depósito de loja na Grande São Paulo. Morre no Rio o sambista Roberto Silva. Entretenimento, Silvio Santos mostra Playboy e diz que lê revista no banheiro. Eleições 2012. Tudo sobre a semana dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E você pode participar do Contínua Notícias mandando a sua mensagem no site redecontínua.com, no mural de recados, pelo Twitter, @redecontínua, e no Facebook, facebook.com/rede.contínua. Vamos lá, passageiro assalta ônibus urbano e rouba R$240 no caixa em Araraquara, né? Um ônibus urbano foi assaltado por um passageiro na noite deste sábado, no Jardim Selmidei, em Araraquara. O homem, que não foi identificado, levou R$240 que estavam no caixa do veículo, além de R$20 que estavam na carteira da cobradora. Segundo a polícia militar, o ladrão estava dentro do ônibus quando anunciou o assalto de forma agressiva. Ele não estava armado. O homem fugiu após a ação e a polícia não encontrou o suspeito. E aí, portanto, o cara não estava armado e ainda assim conseguiu roubar o ônibus, né? R$240 ele acabou levando do coletivo. Assalto lá em Araraquara, interior de São Paulo. Polícia prende suspeitos de roubos a postos de combustível na Zona Leste. 3 homens foram presos e 2 menores apreendidos em um carro roubado no bairro da Penha, na Zona Leste da capital. A polícia investiga a participação do grupo em assaltos a pelo menos 5 postos de combustíveis na região. A polícia surpreendeu o grupo na noite de sexta-feira. A polícia diz que o grupo chegava com um carro roubado para fazer arrastões. O grupo normalmente abordava os frentistas que estavam perto das bombas. Um dos suspeitos, que estava armado, obrigou uma frentista a fingir que abastecia o carro
da quadrilha, enquanto os comparsas roubavam o posto. Além dos arrastões, os criminosos aplicaram um golpe em um posto na rua Demini há 2 dias. Foi assim que a polícia chegou até o grupo. O carro que os suspeitos usavam foi roubado no bairro da última segunda-feira. 2 homens renderam o motorista. Aí nessa matéria, né, o que estão roubando estão roubando um posto de gasolina aí na região da Penha é brincadeira. Bom, você que vai ouvindo aí o Contínuo Notícias, muito obrigado pela audiência. Lembrando, sempre que você pode mandar a sua mensagem, pode participar no redecontínua.com, né, no site, no mural de recados, no Twitter, o @redecontínua, e no Facebook, o facebook.com/rede.contínua. Bombeiro faz rescaldo após incêndio em depósito de loja na Grande São Paulo, né? O Corpo de Bombeiros trabalha desde a madrugada deste domingo no rescaldo do incêndio que atingiu o centro de distribuição das casas pernambucanas na noite de sábado em Barueri, na Grande São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, o fogo começou por volta das 19h30 de sábado e foi controlado perto das 5 da manhã deste domingo. O trabalho de rescaldo consiste em impedir que novos focos de incêndio surjam no local. Até às 10 horas, não havia informações sobre vítimas. As causas das chamas são desconhecidas e serão apuradas. De acordo com os bombeiros, não há previsão do término do rescaldo, já que há muito material combustível que pode queimar. A preocupação principal da corporação era a de isolar a área, né, para evitar a propagação das chamas, já que há galpões de outras empresas no entorno do centro de distribuição. De acordo com os bombeiros, 29 equipes foram deslocadas até o centro de distribuição, a fim de conter as chamas. Segundo a Globo News, o centro de distribuição está em uma área de 7.000 metros quadrados e 60% dessa área teria sido atingida. No local, funciona como depósito para roupas e produtos da empresa. De acordo com os bombeiros, não há previsão do término do rescaldo, já que há muito material combustível que pode queimar. A preocupação principal da corporação era de isolar, né, a área para evitar a propagação das chamas, já que há galpões de outras empresas no entorno do centro de distribuição. Muito bem. Aí o pessoal repetindo o texto aqui mais de 1 milhão de vezes, né? Então é isso. Os bombeiros ainda vão fazendo aí o rescaldo após incêndio aí em Barueri. Aliás, tem incêndio também em Barueri, é brincadeira, hein? Daqui a pouco eu vou chamar o Guilherme Silva, né, que é lá de Barueri. Vamos fazer um Contínuo Notícias só assim, com informações de incêndios em Barueri. É evidente que não é nem só em Barueri, em São Paulo, né? E que esse tempo também é quente, né? Então aumenta muitas chances aí de incêndios. Farmácia Popular exige procuração registrada para entregar remédio. Os pacientes que buscam remédios gratuitos na farmácia popular precisam apresentar a receita médica e os documentos. Mas a partir de agora, para pegar o medicamento para alguém impossibilitado de comparecer a um desses postos, a pessoa deverá ter uma procuração registrada em cartório. A medida foi adotada para evitar fraudes. Os medicamentos usados para os casos de hipertensão, diabetes e asma saem de graça na farmácia popular e nas redes conveniadas ao Ministério da Saúde.
Nesses locais também são vendidos com até 90% de desconto mais de 100 remédios para colesterol, osteoporose e alergia, além de anticoncepcionais. O aposentado Carlos Mezzanotte sabe a economia que faz no final de cada mês. Eu economizo em torno de 450 a 500 reais por mês. Eu tomo remédio para pressão alta e para o coração. São remédios caríssimos, diz. O farmacêutico Alan Regis afirma que algumas distribuições eram feitas de forma irregular. Em algumas farmácias, principalmente redes conveniadas, estavam passando o CPF de várias pessoas. O medicamento que saía gratuito e eles acabavam depois revendendo esse medicamento com preço cheio para o paciente, declarou. O modelo de procuração que é entregue nas farmácias pode ser impresso pela internet. Daqui a pouco o Luiz Máximo vem aqui participar do Contínuo Notícias para trazer aí as informações, as novidades do automobilismo, né? Vamos falar muito aí da Fórmula 1, Fórmula Indy também. Daqui a pouquinho o Luiz Máximo vem aqui no Contínuo Notícias para trazer para a gente as novidades do automobilismo. E agora com informações do Rio de Janeiro, morre no Rio, né, o sambista Roberto Silva. O músico Napoleão Silva, conhecido como Príncipe do Samba, morreu na madrugada deste domingo, após 6 meses de luta contra o câncer de próstata. Segundo a família, na sexta-feira ele deu entrada no Hospital Salgado Filho, onde os médicos constataram que ele havia sofrido um AVC e que um dos rins havia parado. Após exames, os médicos constataram que outros órgãos também estavam comprometidos em função do câncer. Roberto, que estava com 92 anos, pediu à família que o levasse para casa, pois não queria morrer em um quarto de hospital. Nas últimas semanas, ele começou a sentir muitas dores, explica Amanda Napoleão, de 25 anos, neta do sambista. Segundo ela, além da voz, o avô vai ser lembrado como pilar de uma grande família. Ele plantou uma sementilha que deu uma família muito grande e bonita. São 7 filhos e 30 netos, diz Amanda. Roberto nasceu no Morro do Cantagalo, em Copacabana, na zona sul do Rio, e começou a cantar no rádio na década de 30. Na década de 40, ele realizou suas primeiras gravações logo depois passou a ser conhecido como Príncipe do Samba. Seu primeiro sucesso, lançado pela Star, foi Mandei Fazer um Patuá. Roberto também gravou Descendo o Morro, Maria Tereza, O Baile Começa às 9, entre outros sucessos. O velório de Roberto será realizado já está sendo realizado, né? Começou no meio-dia, na Capela Santa Isabel. O enterro será às 16 horas no cemitério do Inhaúma. BR-101 apresenta alguns pontos de lentidão na volta para o Rio, né? O trânsito na BR-101 já apresentava lentidão em alguns pontos de lentidão por volta das 11h40 da manhã deste domingo. Segundo a concessionária Autopista Fluminense, na volta do feriado, né, do Dia da Independência, os motoristas já encontravam lentidão no sentido Rio de Janeiro, a saída da Via Lagos, em
ao trânsito em Tanguá, no Itaboraí e na chegada a Niterói. Já na BR-040 e na Rio Teresópolis, o trânsito fluía bem por volta do mesmo horário em ambos os sentidos. Na ponte Rio-Niterói, o trânsito era normal no final da manhã deste domingo. Segundo a concessionária que administra a ponte, cerca de 180 mil veículos passaram pelo local na saída para o feriadão. O Paletó, o pessoal saíram do Rio de Janeiro, o trânsito não estava bom. Como que é o trânsito bom aí? Isso. Eu vou falar a verdade, você tá parecendo aquelas com todo respeito, evidentemente. Cadê? Aí o trânsito. Pois é, tá muito legal não a volta aí do Rio, como também não está legal aqui em São Paulo. Aliás, eu vou pedir para nossa produção aí informações sobre como que tá o trânsito nas rodovias aqui em São Paulo, porque também não tá muito legal. Não sei se o Paletó pode conseguir essa informação pra gente. E aí daqui a pouco a gente traz também, porque a volta pro feriadão aí não tá sendo fácil no Rio de Janeiro, nem aqui em São Paulo também, como nas principais rodovias aí pelo país. Vamos lá, prédio que ameaça desabar na Zona Oeste fica interditado até segunda-feira, né, no Rio de Janeiro. O edifício de 4 andares, localizado no número 1140 da Avenida Engenheiro Souza Filho, na favela Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, permanecerá interditado pela Defesa Civil até a segunda-feira. Moradores do edifício tiveram que deixar o local por volta das 14 horas do sábado, depois que verificaram que uma das pilastras, né, que sustentavam o edifício está rachada. De acordo com a Defesa Civil, 16 famílias vivem no prédio. Segundo Márcio Mota, subsecretário de Defesa Civil, o edifício está inclinado para trás e encontra-se apoiado no imóvel situado nos fundos da propriedade. A coluna realmente se rompeu e o comprometimento deste pilar da frente foi exatamente por causa desta movimentação. Esse problema todo aconteceu devido à má construção de edifício, diz Mota, informando que o prédio será escorado para tentar evitar a demolição. Faremos essa avaliação durante todo o fim de semana. Se a estrutura se comportar bem após o escoramento, esperamos não demolir o imóvel e permanecerá interditado até segunda-feira, avaliou o subsecretário, né? Ainda de acordo com Mota, técnicos da Defesa Civil ficaram de plantão no local para ajudar os moradores, que só poderão entrar no edifício acompanhados de um profissional do órgão. Após o escoramento, moradores dos prédios vizinhos poderão retornar às suas casas. E sobre o prédio Porto, né, a dona de casa Ivoneide da Silva, que mora no local há 5 anos, explica que o prédio é antigo e que vem apresentando problemas estruturais há bastante tempo. Inclusive, ele é um pouco torto, né, conta Ivoneide. O prédio já tinha infiltração sexta-feira mesmo. Teve um vazamento no apartamento onde moro. Chamei o proprietário e ele foi lá, desentupiu e disse que estava tudo bem. Quando chovia na escada, tinha rachaduras, mas o dono disse que era normal. A vizinha que mora em cima me perguntou se o prédio estava caindo. Neste sábado, por volta das 13 horas, eu estava no trabalho e minha filha ligou para avisar que realmente estava, né? Mandei ela pegar os irmãos e sair daqui. Eu não tenho nenhum documento, tudo meu está lá. Os pertencentes, os meus 3 filhos estão lá, disse Maria Wanda da Silva, moradora do primeiro andar há 3 anos.
né? Ou seja, os moradores já diziam, não, alguma coisa está errado aqui. O cara falou, não, mas é normal, né? Bom, enquanto o prédio não cair, aí será normal pro cidadão. O Alborguete tem algum comentário sobre isso? O prédio está caindo, as pessoas estão dizendo que o prédio está caindo, que tem problema, e o cidadão fala que é normal. O Alborguete tem algum comentário sobre isso? Não? Santinho, não. Como disse o Ricardo Alexandre, vendeu uma fita por R$200. Negativo. Uma fita, pô. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Pois é. É o que as pessoas devem estar mandando agora o responsável pelo edifício ir, né? Vamos lá, seguindo com informações do Rio de Janeiro, um homem é morto em Nova Iguaçu e família espera 15 horas pela polícia, hein? A família de Manuel Ferreira da Silva Neto, de 49 anos, esperou 15 horas pela polícia para retirar o corpo do funcionário público em frente à sua casa no bairro Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, ele foi assassinado a tiros por volta das 19h30 de sexta-feira, por 2 bandidos em uma moto. Procurada pela reportagem, policiais do Comendador Soares informaram que só foram comunicados do crime por volta das 10 horas de sábado e que a viatura seguia para o local às 10h30. Parentes confirmaram por telefone que policiais estavam naquele momento fazendo a perícia. Segundo a ex-mulher, a Deia Ferreira, Manuel havia acabado de fechar o bar quando 2 homens passaram de moto e o garupa fez vários disparos. Meu ex-marido era um homem calmo, trabalhava na Companhia Estadual de Águas e Esgotos e ainda tinha esse barzinho. Ele conhecia todo mundo aqui no conjunto habitacional Dom Bosco e era querido. O Manuel não tinha inimigos nem era envolvido com crime, contou a Deia. Por volta das 11 horas, o DP, que informou sobre a remoção do corpo já concluída e que estava fazendo as primeiras investigações do crime. Agora é estranho, né? A ex-mulher disse que ele era um homem tranquilo, um homem da paz, que não se envolvia com nada. É estranho, né? O cara morreu assim. Então, a polícia, claro, vai investigar. Mas se o cara não fazia mal a ninguém, era uma pessoa calma, trabalhador, por que será que então que mataram ele? Né? Será que mataram por matar? Então acho que foi mais ou menos isso, né, que aconteceu. Bom, são 14 horas mais 11 minutos em São Paulo. Voltando aqui para as notícias de São Paulo, a Defesa Civil decreta estado de atenção devido à baixa umidade do ar. A Defesa Civil de São Paulo decretou estado de atenção na capital paulista por conta da baixa umidade do ar registrada às 11h20 da manhã. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, toda a cidade está em atenção, pois a umidade relativa do ar encontra-se no momento em torno de 28%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, órgão da prefeitura responsável pela previsão meteorológica. Nos meses em que ocorrem poucas chuvas, é comum que a umidade do ar fique reduzida. Isso propicia o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares. Né? A Defesa Civil destaca as seguintes recomendações quando a umidade do ar está abaixo de 30%, com o estado de atenção. Evitar exercícios físicos no ar livre entre as 11 e as 3 da tarde. Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, entre outros.
sempre que possível, permanecer em locais protegidos do sol, em áreas arborizadas, consumir bastante água. Sem medidas preventivas, algumas pessoas, principalmente idosos, crianças e com problemas cardíacos ou respiratórios, podem sofrer os seguintes sintomas: ressecamento de mucosas, né, no nariz e na garganta, nariz entupido ou com sangramento, espirros, tosses, dificuldades para respirar, rinite e crises de asma, aumento do risco de infecções respiratórias, piora das doenças respiratórias persistentes, como asma, bronquite, rinite, ressecamento da pele, irritação dos olhos por ressecamento, como vermelhidão, ardência, sensação de areia nos olhos, coceira e aumento das conjuntivites alérgicas, né? Após tomar as medidas preventivas e os sintomas persistirem, procure orientação médica. Muito bem, são 14 horas mais 14 minutos em São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, e o Luiz Máximo participa, né, com aí o automobilismo. 14 horas e 15 minutos em São Paulo. Entra, depois da vinheta você tá no ar. Bem-vindos a mais um programa do Milênio. Hoje nós teremos uma presença muito ilustre. O nome dela é Misa Passos. Vamos receber a senhora Misa Passos. Palmas para ela. Misa Passos. Passos. E ela vai nos mostrar alguns passos de dança, é isso? Pode começar, música pra ela. Não, ela veio fazer imitação. Mas não passa de uma imitação barata. Como pode? A senhora Sapatos é da China. É uma imitação ou não é, plateia? Aí corta o microfone dele, corta. Chama os comerciais. Existem momentos importantes em que a gente não pode errar. Na hora de votar, não esqueça os números dos candidatos e a sequência correta de votação. Leve a sua cola e faça bonito nessas eleições. TSE, Justiça Eleitoral. Fazer xixi, não faz aqui. Tá com vontade de fazer xixi, não faz aqui. Nosso bloco a gente vê, é cheiroso, é maneiro. Tô falando pra você, lugar de mijão é no banheiro. Tá com vontade disso. Muito bem, agora vem aí a Fórmula 1 aqui no Contínuo Notícias. Muito bem, no grande prêmio aí da Itália, o Hamilton vence e o Alonso aí segue na ponta, não é isso mesmo, Luiz Máximo? Boa tarde. Boa tarde, Leandro Leite. É verdade. O Lewis Hamilton venceu com Sérgio Pérez em segundo, que foi agradável surpresa, né? E o Fernando Alonso chegou em terceiro lugar. Mas o que nós temos a destacar mesmo, a agradável surpresa foi do mexicano Sérgio Pérez, que saiu em 12º e chegou na segunda colocação. É o segundo pódio dele na temporada e ele continua firme, porque ele é um piloto da equipe Ferrari, né? Então, a qualquer momento, se dizem que o Felipe Massa não continua no próximo ano, então ele tem tudo para ocupar esse lugar. Leandro. Muito
Bem, e os brasileiros, Luiz Máximo? Como foram os brasileiros aí no Grande Prêmio da Itália? O Massa, ele largou na terceira posição, né? Na quarta posição? Exatamente, né? Na terceira posição e chegou ele ocupou por algumas voltas a segunda colocação e depois ele acabou dando a passagem para o Fernando Alonso e acabou na quarta posição fora do pódio, né? Mas ele declarou que lógico, largando em terceiro, ele sempre quer chegar na frente, né? Mas seria um pódio sensacional, mas o que acabou não acontecendo. Ele, como piloto da Ferrari, ele recebeu a ordem para deixar o Fernando Alonso passar, então ele teve que tirar o pé, o Fernando Alonso passou e ele acabou na quarta colocação, porque o Sérgio Pérez também, que vinha atrás, deixou os dois para trás. E a hora que ele chegou em segundo lugar, o Sérgio Pérez, ele estava a 11 segundos. E na última volta, somente a 3 segundos do Lewis Hamilton. É que nem o Rafael Oliveira narrou. Se tivesse mais umas 2 ou 3 voltas, ele passaria também o Lewis Hamilton e daria tchauzinho para todo mundo, o Leandro. Eu tô vendo aqui, Luiz, o Button, ele abandonou a prova, né? O que aconteceu? Foi problema no carro? Foi acidente? Enfim, o que aconteceu com o Button? Não foi acidente não. Segundo informaram lá que foi problema na bomba de combustível, né? Olá então, a todos problema ligados na rede contínua. Na manhã deste domingo tivemos o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 tipo de realizado coisa, né? no circuito de Monza. A vitória foi do inglês Lewis Hamilton. A segunda colocação ficou com o mexicano Sérgio Pérez e a terceira com o espanhol Fernando Alonso. O brasileiro Felipe Massa foi o quarto colocado e Bruno Senna o 10º. E saiu a próxima com cara etapa é dia 23 de setembro nas ruas de Singapura. Né? Eu até na hora lá ainda falei, né? Vamos ficar de olho no Lewis Hamilton para ver se é o mesmo problema ou não. Mas acho que o problema foi só no carro do na manhã Jason deste Button. domingo tivemos o Grande... Saiu uma notícia aí essa semana que o Na manhã Hamilton deste domingo tivemos o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 realizado no circuito de Monza. Isso, o Felipe Massa poderia ter aí as portas abertas, né, para ir para a McLaren. Você acredita nisso ou é só boatos? Olha, quem soltou essa notícia, eu até falava com o Rafael, foi o Ed Jordan. E o Ed Jordan é uma pessoa muito bem informada. O 10º. Tanto que ele pegou e ele cravou a volta do Michael Schumacher pela equipe Mercedes, a volta dele para a Fórmula 1, e muita gente não acreditava. O Ed Jordan é uma pessoa que já foi dono de equipe, foi dono da equipe que o Rubinho Barrichello ficou muitos anos lá. Antes do Rubinho teve o outro brasileiro, o Maurício Gugelmin também, que foi piloto dele. Ele sempre foi uma pessoa de livre trânsito pelo paddock, pelos pit stop da Fórmula 1, tem as fontes dele, então ele deve estar sabendo de alguma coisa da ida do Lewis Hamilton para a equipe Mercedes. A McLaren também usa motor Mercedes, mas eu não acredito no Felipe Massa na McLaren, não. Sinceramente, não acredito. E se fosse para pegar algum piloto brasileiro, eu acredito que a McLaren colocaria suas fichas no Bruno Senna. O Bruno Senna pode não estar numa fase boa na Williams, mas é que ele é o único piloto que tem que ceder o carro dele para que o Valtteri treine todas as sextas-feiras. Amanhã deste domingo tivemos o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. Bruno Senna é só no sábado, que é o dia também da tomada de tempos para a largada dos Grandes Prêmios de domingo. Então, se tiver entre os brasileiros, eu acredito que a McLaren apostaria no Bruno Senna e não no Felipe Massa, Leandro. Bom, então se o Bruno Senna, caso aí, vai para McLaren, você acha que a Williams poderia ir, sei lá, de repente assim, chamar de volta o Rubinho? Você acha que o Rubinho poderia ter algum espaço aí na Fórmula 1 já na próxima temporada, ou você acha que deve ficar mais uma temporada na Fórmula Indy?
Não, eu acho que o Rubinho na Fórmula 1, ele não tem mais espaço não, viu? Tanto que terminou o contrato dele, nenhuma equipe quis ele. Essa que é a verdade. É triste, é duro a gente falar isso, mas ele não tem mais espaço na Fórmula 1 não. E nessa primeira temporada, ano de estreia dele na Fórmula Indy, até que ele tá indo bem. Ele tá pontuando, ele tá fazendo, as 2 últimas corridas dele foram boas. E ele tem espaço na Fórmula Indy, tanto que a Chip Ganassi quer conversar com ele, porque ele é um bom piloto, ele é um bom acertador de carro, mas na Fórmula 1 não. Eu acredito que quem pode ir para a Fórmula 1 no ano que vem, eu não sei se pela Williams ou por alguma outra equipe, mas eu espero que ele faça uma boa negociação, é o bom baiano Luiz Razia, que hoje e ontem não conseguiu pontuar na GP2, Leandro. Muito bem, eu tô olhando aqui a tabela aí do Mundial. Fernando Alonso 179, já tá contando, você tá desatualizado, é isso mesmo, né? Já é com a... Ah, sim, o Fernando Alonso com 179 pontos, em segundo Lewis Hamilton 142, o Lewis Hamilton tirou o Sebastian Vettel da segunda colocação, o Kimi Raikkonen, que está fazendo uma temporada sensacional nessa volta dele para a Fórmula 1, está em terceiro com 141 pontos, o Vettel está em quarto com 140 pontos, o Mark Webber com 132 é o quinto colocado. Eu acredito que o título vai ficar com esses 4 primeiros aí, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen ou então o Sebastian Vettel. O Mark Webber, eu diria que ele é uma zebra, né? Nisso tudo aí. E o Jason Button, que não pontuou hoje, está em sexto com 101 pontos, praticamente fora da briga pelo título, Leandro. Pois é, tem a te perguntar, né? Então aí os 4 primeiros aí pra você brigam pelo título, né? E o Webber aí seria a zebra ou a zica, né? Dessa Fórmula 1. Exatamente, né? Correndo por fora, né? O Mark Webber. É que nem o Rafael tava falando, a gente comentava hoje durante a transmissão. O Mark Webber, na hora que tem que decidir alguma coisa, partir para as cabeças, digamos assim, ele não consegue, né? Ele tá saindo o Vasco da Fórmula 1 esse ano, né? Vasco, eu não sei se ele chegou a liderar, né? O Marco Webber, mas no futebol o Vasco era líder, hoje tá em quarto lugar e se bobear nem pra Libertadores vai, né? Agora, sobre o Hamilton, sobre o Raikkonen, pra gente encerrar aqui as notícias da Fórmula 1, um amigo meu me contou que quando ele saiu da Fórmula 1, não é que ele ia se aposentar, assim, porque ele não estava mais conseguindo pilotar, ou enfim, é porque ele tinha um problema com bebidas, que ele bebia demais e com isso prejudicava demais ele na Fórmula 1, né? Então ele saiu para se tratar desse problema da bebida. E aí com ele se tratou tal e aí agora ele voltou para a Fórmula 1. Então ele saiu mesmo. Foi em 2007 por causa da bebida, porque ele gostava mesmo de um copo, ou isso é boato, ou não tem nada a ver? Por que ele não Não é boato, não. Você está falando do Kimi Raikkonen, né? Isso. Então, mas ele teve um outro finlandês antes aí, que foi bicampeão do mundo, Mika Häkkinen. Ele tinha mais um ano de contrato também, a McLaren preferiu pagar o Mika Häkkinen para que ele não corresse, porque ele também tinha problema de alcoolismo, né? E esse outro finlandês aí, o Kimi Raikkonen, também foi a mesma coisa. Ele tinha mais um ano de contrato com a Ferrari preferiu abrir mão dele, deixar ele em casa, pagando. Aí ele foi disputar o Mundial de Rally, realmente se tratou, né? E conseguiu voltar, ou seja, conseguiu dar a chamada volta por cima, né? E ele está muito bem na equipe Lotus, tanto que ele está pontuando praticamente em todas as corridas, né? E o Mika Häkkinen também conseguiu se tratar. A esposa até ameaçou separar, não deixar que o Mika Häkkinen visse também o filho, né?
E ele conseguiu se tratar e deu a volta por cima também e chegou a disputar por uns 2 anos o Mundial o turismo alemão. Eu até falo brincando aí que alguma coisa tá errada com o Kimi Raikkonen, porque na hora da festa do champanhe ele não bebe, né? Ele simplesmente só toma um banho, mas não leva a bebida à boca. Ou então ele disfarça, né? Deixa pra beber depois. Exatamente, também pode ser, né? Mas ele é uma boa pessoa, é o chamado Iceman, o homem de gelo. Talvez seja por causa da Finlândia, né? Um país muito gelado que os pilotos gostem de comemorar bastante, né? Ou bebemorar, né, Leandro? Porque ele é uma pessoa calma, né? A gente vê assim, ele pela TV, pela entrevista, ele é uma pessoa calma, né? O que prejudica ele é a bebida mesmo, né? Mas parece que ele já se controlou, né? Já tá de boa. Exatamente, né? Tanto que antes dele ir para a Ferrari, ele estava na equipe McLaren. A McLaren chegou a colocar um médico à disposição dele 24 horas por dia e falava, né? Qualquer problema você liga pra gente antes de você tomar o primeiro copo, né? Só que ele nunca ligava, né? A turma depois tinha que ir lá administrar alguma coisa para acabar com a ressaca dele. Muito bem, bom, daqui a 2 semanas é o Grande Prêmio da Singapura, né? É a prova que acontece de noite lá, né, Lúcio? Exatamente, né? E para nós, a nossa boa sorte, a noite lá é de dia aqui, né? É uma corrida noturna que acontece pelas ruas de Singapura, chamada Cidade-Estado, e foi lá também aonde o Nelson Ângelo Piquet afundou a sua carreira, né? Encerrou a sua carreira quando participou daquele trambique lá na equipe Renault, na Renault, e para ajudar o Fernando Alonso, né? O Fernando Alonso continua na Fórmula 1 e hoje o Nelson Ângelo Piquet tenta se reerguer na NASCAR Truck Series e disputando também algumas corridas da Nationwide lá nos Estados Unidos e diz que está muito feliz, Leandro. Será mesmo que ele está feliz? Bom, Luiz, agora assim, para encerrar, quem é o seu favorito para vencer na Singapura? O meu favorito lá na Singapura é o Fernando Alonso, né? E correndo por fora eu boto a segunda opção minha é o Lewis Hamilton, Leandro. Muito bem, então um abraço, Luiz. Obrigado aí pela participação aqui no Contínuo Notícias. Um abração para você e um abraço a todos os amigos web ouvintes aí. Muito bem, portanto, Luiz Máximo trazendo as informações da Fórmula 1. Cadê a vinheta, Paletó? Muito bem, são 14 horas mais 31 minutos em São Paulo. E a Rede Contínua aí vai fazer uma cobertura especial em novembro, né, no Grande Prêmio do Brasil. A Rede Contínua transmite, né, e aí uma cobertura muito legal. E até dependendo do que aconteça, até quem sabe esteja lá, né, também participando aí da cobertura com o Luiz, né, com toda a equipe de esportes aí da Rede Contínua, né, várias pessoas estão dizendo aqui, abrindo os treinamentos, nós estamos lá. Bom, seguindo com o Contínuo Notícias agora com entretenimento, colunistas afirma que não haverá censura para falar de sexo no programa da tarde, né? O programa da tarde que estreia nessa segunda-feira, cheio de expectativas e curiosidades. A atração será apresentada por Ana Hickman e Brito Júnior. Jairo, um dos colunistas da Nova Revista Eletrônica, garantiu que não terá censura no programa. Haverá apenas a preocupação de que maneira o assunto será falado, dividido ao horário do programa, né? Diz Jairo, que Jairo apresentará o quadro Tudo sobre Sexo. O programa da tarde ficará no ar por 3 horas, das 14h30 às 17h30. A atração é um dos maiores investimentos da Record neste ano, né?
Vamos torcer aí para que esse programa da Record, né, o programa da tarde, dê certo. Silvio Santos mostra Playboy e diz que lê revista no banheiro, né? Silvio Santos, de 81 anos, continua com as piadinhas de duplo sentido em seu programa. Ele se animou ao receber a jogadora Mari Paraíba, que recentemente foi capa da Playboy. Eu gosto de ler revista no banheiro, brincou com a atleta no quadro Jogo das Três Pistas. Não tem nada demais mostrar isso na televisão, disse, exibindo a revista. Isso aqui é artístico. Nos museus também tem. Depois ficam falando que eu estou ficando gagá, contou. Eu não estou ficando gagá, eu já era. A cena vai ao ar no programa Silvio Santos a partir deste domingo, às 19h45, claro, no SBT. Será? Ele fica vendo lendo o Paletó, essa revista no jornal, Paletó e Alborguete. O que será que ele deve fazer no banheiro lendo essa revista? Como diz o... Pois é, deve ter, acho que ele fica doidão. Tudo é possível, deve ser encurtado por causa de Ana Hickman. Apesar de animada para acumular 2 programas, Ana Hickman espera uma diminuição de sua carga de trabalho na Record. A apresentadora que comanda Tudo é Possível aos domingos estreia o programa da tarde de segunda a sexta, a partir de amanhã, segunda-feira. Por isso, ela disse que gostaria que o programa dominical, hoje com quase 3 horas de arte, ficasse menos tempo no ar. Ainda não sei a definição da casa com relação ao tempo do programa, contou. Creio que pode acontecer uma redução, o que acho que vai ser muito bom para a gente manter a qualidade. Ela disse ainda que está aproveitando o período anterior à estreia da nova atração para adiantar as gravações. A gente está fazendo uma frente muito grande para não ter problema, disse. Os repórteres da atração, como Dani Bolina, também devem ganhar espaço. Eu não vou mais poder viajar para o programa. Então, eles estão fazendo muita coisa para poder me ajudar também, declarou Ana. Para encerrar a parte de entretenimento de hoje, aos 45 anos, o Bola do Pânico revela que ainda mora com os pais, né? Marcos, o Bola do Pânico, da Band, é um dos personagens de uma reportagem sobre homens canguru na revista Alfa deste mês. A expressão é usada para descrever homens que têm mais de 30 anos e não deixam a casa da família por nada. É o caso do comediante de 45 anos, que levou até a noiva para morar em seu bunker. É isso mesmo? Fala? Na casa dos pais. Entre as mordomias que tem por lá, estão a TV de 60 polegadas, o computador, um frigobar e uma cama, além de comida pronta e roupa lavada. Está bom demais, brincou. Evidente que tá bom, né? São 14 horas mais 36 minutos em São Paulo, intervalo de 30 segundos, 30 segundos mesmo, não, 1 minuto, vai, porque meu computador tá doido, então vou ter que organizar aqui para o programa, né? Rede Contínua nas eleições 2012 dentro do CN. Então, um intervalo rapidinho de 1 minuto e a gente estamos de... Aqui está o seu drink, senhor. Garçom, mas eu pedi um café. Eu sei, mas o drink tropical é muito melhor do que um café. É refrescante, tem frutas. Por gentileza, pode chamar outro garçom? Vem, traz esse presentinho. Olha aqui, vai ganhar até um presentinho. Vai ganhar também desse boné. Agora sim. Não deixe que outras pessoas te influenciem na hora de tomar decisões. No dia das eleições, fique esperto. Café o senhor pode tomar daqui a 4 anos. Boca de urna é crime. Eu quero um café. Justiça eleitoral. E aí, o que você vai querer comer? Qualquer coisa, escolhe aí você. Ok. Entrega pizza de dobradinha com jiló e borda de chocolate. Como é que é? Pizza de dobradinha com jiló e borda de chocolate. Aqui, só Martinho.
Quando você não escolhe o que quer, outras pessoas tomam decisões por você. Jovens de 16 e 17 anos, analfabetos e maiores de 70 não são obrigados a votar, mas podem contribuir com a sua escolha no rumo que o país vai tomar. Não deixe de votar. TSE, Justiça Eleitoral. Muito bem, vamos começando mais uma edição do Rede Contínua nas eleições 2012, né? Um programa que a gente sempre faz dentro do Contínua Notícias. Tudo aí sobre a semana, né, dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? E em primeira aparição com Haddad, Marta recebe declarações de votos para a Prefeitura de São Paulo, né? Em sua primeira aparição pública ao lado do candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, ontem, né? No sábado, a senadora e ex-prefeita Marta Suplicy roubou a cena em carreata realizado no extremo sul da cidade. Durante a carreata, que durou 2 horas e percorreu quase 20 quilômetros, a senadora atendeu a vários pedidos de fotos e beijos. Recebeu até declarações de votos para a prefeitura, mesmo sem ser candidata. Meu voto é seu, afirmou o eleitor para a ex-prefeita, enquanto ela e Haddad conversavam com funcionários de uma loja das Casas Bahias, na estrada do M. Boimirim. Questionada sobre o que achava das declarações de voto, a petista deu uma resposta curta. Esse voto vai para ele. É ele, o Haddad, evidentemente, né? Já Haddad destacou o carinho que a população da periferia tem pela senadora, que foi preterida por ele na escolha do ex-presidente Lula sobre quem deveria ser o candidato petista na cidade. É notável o carinho que as pessoas têm por ela. Ela tem o prestígio que o Lula tem em muitos rincões do Brasil, sobretudo na periferia da nossa cidade. Eu vou procurar honrar o compromisso que ela sempre teve com essa população. O petista descartou ainda que tenham restado mágoas entre ele e a senadora. Quando ela entra no projeto é porque resolveu e ponto final. Se tivesse alguma aresta a ser aparada, isso já teria sido dito. Vice de Paulinho da Força diz que Chalita. Em entrevista para a TV Estadão, na terça-feira, dia 4, Joaquim Grava, vice de Paulinho da Força do PDT, afirmou que o grande erro do prefeito Gilberto Kassab foi prometer, mas admitiu ter votado nele nas últimas eleições e não está arrependido. Kassab prometeu construir 3 hospitais e não fez nenhum. Isso é um engodo, é vergonhoso. O candidato a vice ainda disse que, caso Paulinho da Força não seja eleito, acredita que Gabriel Chalita, do PMDB, ou Fernando Haddad, do PT, seriam bons prefeitos para a capital paulista, né? O vice de Paulinho atacou o Celso Russomano, do PRB, e disse não considerar o candidato como um fenômeno nas eleições por sua liderança nas pesquisas. Não gosto desse rapaz e fenômeno, só conheço um, Ronaldo. Ele não parece verdadeiro quando fala e seu partido é lamentável. Grava relembrou o episódio da morte da mulher de Russomano e afirmou que ele se aproveitou disso para aparecer na televisão. Mas o povo brasileiro esquece rápido, comentou. Sobre José Serra, do PSDB, Grava avaliou Tucano como um bom prefeito, mas desaprovou sua candidatura. Acho que uma hora tem que parar. O candidato também criticou o ex-presidente Lula a respeito da sua atuação como padrinho político de Haddad. Acho que Lula tinha que ficar no lugar dele.
Para ele, Lula não deveria se expor muito, mas reconheceu como positivo seu governo. Seguindo com informações aí das eleições municipais aqui em São Paulo, para vice de Gianazzi, Russomano é o novo Collor, né? O candidato a vice-prefeito de São Paulo, o Carlos Gianazzi, o pessoal Edmilson Costa, do PSB, que defendeu na quinta-feira a candidatura de sua chapa à frente de esquerda como um instrumento pedagógico para construir uma nova forma de se fazer política. Como exemplos da política atual que se opõe, citou a administração de Gilberto Kassab, do PSD, por ter um viés autoritário, e descreveu o atual líder das intenções de votos do Celso Russomano como um Collor do século XXI, em referência ao ex-presidente que sofreu em 1992, Fernando Collor de Mello. Ele, Russomano, aparece do nada sustentado pelas organizações religiosas e busca fazer o discurso do bom moço, do diferente, quando na verdade tem uma trajetória de votar com os partidos de ordem no Congresso. Afirmou, referindo-se à época que Russomano era deputado federal. As declarações foram dadas durante a entrevista no Estadão. De uma só vez, Kassab rebate Russomano e Marta Suplicy. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, veio a público na sexta-feira com discurso preparado para, de uma só vez, criticar reações e propostas, né, do candidato do PRB, a sua sucessão, Celso Russomano, e criticar a ex-prefeita Marta Suplicy, do PT, que faz campanha para o candidato Fernando Haddad, do PT. Kassab afirmou, após o desfile de 7 de setembro, no AMB, Zona Norte, que Russomano mostrou descontrole emocional e profundo desconhecimento sobre a capital paulista, com suas ideias sobre empresas de ônibus e a Guarda Civil Metropolitana. Segundo o prefeito, as promessas de Russomano podem aumentar em R$1 bilhão cada os gastos da administração. É impossível. Nossa prefeitura não tem recursos, a não ser que o candidato já esteja pensando em aumentar a carga tributária. Aí tudo bem. A gestão anterior da ex-prefeita aumentou. Tanto é que ela tinha carinhosamente o apelido da cidade, diz Kassab, sem citar o Martaxa. Para o prefeito, Russomano faz falsas promessas ou vai quebrar financeiramente a cidade, quando propõe aumentar a remuneração das cooperativas de ônibus e igualar as das empresas concessionárias. O prefeito rebateu Russomano embasando em dados fornecidos por sua assessoria. Por contrato, a prefeitura paga entre R$1,35 a R$1,75 do preço da passagem, que é R$3 para as cooperativas, e entre R$2,02 e R$2,66, conforme explicou. Ele mostra uma profunda falta de conhecimento. Ele vai aumentar a tarifa? Vai tirar da saúde, da educação? Questionou Kassab. Fiquei muito preocupado com a proposta dele. Kassab também continua a classificar como absurda a proposta do líder nas pesquisas de intenção de voto para aumentar o efetivo de segurança pública com vigilantes particulares. Russomano quer a prefeitura cadastre os vigias noturnos que trabalham nas ruas da cidade, pagos por moradores, e integre a comunicação deles via rádios com as polícias civil e militar.
muçulmano também propôs aumentar o efetivo da GCM de 6 para 20 mil agentes. Às 14 horas mais 48 minutos em São Paulo, vamos terminando mais uma edição do Rede Contínua nas eleições 2012. Muito bem, agora no Contínua Notícias vamos falar de esportes. Muito bem, rapidinho, vamos com a crônica de hoje, um dia alguma saudade, o texto do Roberto de Oliveira, da Rádio Jovem Pan. Minas deu o leite, São Paulo o café. Minas e São Paulo têm uma outra afinidade, o futebol. Rádio Jovem Pan. Quantos jogadores mineiros passaram pelos times paulistas, especialmente dentro do chamado Trio de Ferro? Voltamos no tempo, lembrando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por ordem de tempo, Ronaldo, campeão paulista em 1972 e 1974. E um detalhe, Ronaldo nada mais é que primo de Tostão. Uma família unida na bola. Evair, sempre bem lembrado da torcida esmeraldina. Um dos maiores artilheiros com a camisa verde nos anos 80. Elzo Aloísio Coelho, um volante técnico, que também marcou o Palmeiras nesta década de 80. E o ponteiro Éder Aleixo. Pelo Corinthians, passaram atletas de grandes feitos. Pela ponta direita, marcaram presenças Buião e depois Vaguinho. Mas se tinha dois ponteiros terríveis, teve também um homem chamado Vanderlei Eustáquio de Oliveira, ou Palinha, que se deu ao Corinthians com gols infinitos. E o tricolor? Procópio, Antenor, Getúlio, Ronaldo Luiz, Euler Elias de Carvalho, o Filho do Vento, e Toninho Cerezo. Todos marcaram suas presenças com a camisa tricolor. Uns como campeões paulista e outros chegando até o título mundial Interclubes. Queremos lembrar também de alguém que não jogou em São Paulo. Um craque maravilhoso, doando-se ao Flamengo do Rio. E como acontece na vida dos craques, foi renegado pelo clube que sempre amou. Andrade, ou Jorge Luiz Andrade da Silva. Mas voltando ao café com leite, vamos falar de outro grande craque. Jogou pouco em São Paulo, só para matar saudade. Vamos falar de outro mineiro. Mineiro, o verdadeiro mineiro. É modesto, humilde, gosta de música e gosta de uma boa cachaça. Como eu, mas beba com moderação. Esse do qual vamos falar, acho que não gostava da mardita. No resto, tinha de tudo. E além disso, tinha os pés e a cabeça no futebol. Nasceu em Matozinhos, Minas Gerais. Município tão humilde quanto ele. E sempre com um sorriso franco. No dia 3 de agosto de 1953, nascia Paulo Isidoro de Jesus. Ele
te olhava de frente. E pelo seu olhar, você o via de corpo inteiro, de coração e alma. Seu início num time amador do bairro das Garças, com o nome de Ideal. Foi aí que o massagista Irineu observou com o olho clínico de quem sabe das coisas e recomendou ao técnico das divisões de base, o Barbatana, do Atlético Mineiro. Quando surgiu no time profissional em 1973, não emplacou. A timidez para quem vem de onde não se sabe. Num convênio entre o Atlético Mineiro e o Nacional de Manaus, foi emprestado para aquele clube. Mas a timidez voltou a incomodar. E por incrível que pareça, Isidoro não conseguiu ser titular no Nacional de Manaus, apesar de toda a sua habilidade. Voltou a Belo Horizonte em 1976, quando o técnico Tele Santana lhe deu uma chance no time titular. Foi aprovado, descobrindo o técnico Tele tratar-se de um meia ágil e habilidoso. Aprimorou-se tecnicamente, passando a armar jogadas nada mais, nada menos do que para Reinaldo, uma dupla para aplaudir de pé. Sempre se deu com Deus, foi ao céu e voltou ungido para fazer o seu reino. Sua competência levou à seleção brasileira. Em 1982, Paulo Isidoro participou da Copa do Mundo na Espanha, ao lado de Luizinho, Toninho Cerezo e Éder Aleixo. Em 1983, assinou contrato com o Santos Futebol Clube e depois voltou ao Galo em 1986 e prolongou sua carreira até os 40 anos. Nesse tempo, seu corpo vestiu várias camisas, além do Atlético Mineiro, Grêmio de Porto Alegre, Santos, 15 de Jaú, Guarani, Cruzeiro, Inter de Limeira, Valério Doce, Ji Paraná, Planaltina. E eu o vi com carinho no manto grená do Clube Atlético Juventus. Tantos foram os jogos, tantos foram os gols. No Morumbi são passados 36 minutos, 40 segundos, etapa final, Paulo Isidoro cabeceou, gol do Atlético! Dormiu a retaguarda do São Paulo. Cruzamento da esquerda feito por Ziza. Paulo Isidoro apareceu pelo meio. De cabeça dentro da pequena área. Desempata o espetáculo para o Atlético Mineiro. Eram passados na etapa final 37 minutos de partida. Estou conferindo Paulo Isidoro. Agora 2 para o Atlético Mineiro, 1 para o São Paulo. Detalhes do gol, Vanderlei. Foi a terceira vez que o jogador Paulo Isidoro apareceu. Um dia, em qualquer roda de futebol, alguém vai lembrar o nome de Paulo Isidoro e pensar: por que ele não atingiu o máximo da verdade do futebol? Ele entrou na vida esportiva como sempre modesto e saiu da caminhada com a mesma humildade. Como homem, profissional da bola, digno, cidadão, correto, de caráter, Paulo Isidoro merece, com seu sorriso, estar nesse um dia, um gol, uma saudade. Muito bem, aí, portanto, a crônica de hoje trazendo uma homenagem, né, para os mineiros aí no futebol. Agora vamos para os textos que rodam o mundo. Este é novo, é inédito. Vamos lá. Textos que rodam o mundo, refletidos no mundo da bola. O texto de hoje fala de uma ausência. Aquela pessoa que, quando não está mais na vida de alguém, deixa um buraco enorme. O nome é Tua Falta. Outro dia eu me
me peguei discando o teu número. De repente parei. Ainda bem que eu lembrei em tempo que esse número ainda é teu, mas você não é mais minha. Engoli a saudade, a vontade de contar as boas novas, de chorar minhas falhas, de te pedir colo. Olhei para o telefone e não enxerguei outras opções. Poderia ligar para muita gente, mas a chamada não teria efeito. Quando sinto tua falta, não há nada que preencha o vazio. Pareço nublado, sem imaginação, sem vida. Não deveria ter permitido que você preenchesse tanto os meus espaços. Mas era tão bom, né? Aliás, os nossos espaços sempre se encaixaram plenamente. Até que um dia o teu sorriso mudou. Teu olhar foi ficando indiferente. Teu rumo passou a ser outro. Fiquei esperando que as coisas voltassem ao normal, só que nunca mais voltaram. Das conversas apenas sobre o necessário, passamos a não ter mais nada para conversar. Cada um foi tocando sua vida, cada um do seu lado, cada um do seu jeito. O meu jeito continua parecido com o teu, porém você mudou de jeito. Não mais nos reconhecemos, não mais nos percebemos, não temos mais nada o que falar. Desliguei o telefone e chorei. Ah, se você soubesse a falta que ainda me faz. Textos que rodam o mundo, refletidos no mundo da bola. Muito bem, portanto, textos que rodam o mundo, né, desta edição do Jovem Pan do Continua Notícias, lá do Jovem Pan no Mundo da Bola. O pessoal lá da Jovem Pan, um grande abraço a eles. E daqui a pouco, pelo Brasileirão da Série A, as 4, Botafogo e Náutico, Santos e São Paulo, Inter e Fluminense, 6h30, Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Palmeiras, Sport e Cruzeiro, Atlético de Goiás e Portuguesa. Ontem tivemos Ponte Preta 2, Figueirense também 2, Coritiba 3, Flamengo 0, né? Como gosta de ser goleado o time do Flamengo, Corinthians 3, Grêmio 1. Vem aí o futebol para você. Santos e São Paulo com o Alessandro Santos, e Internacional e Fluminense. Quem é que narra Internacional e Fluminense, o Paletó? Bom, a avó do Gabriel é quem narra Fluminense. Ah, tá, Diego Ramon. É porque eu pensei que era o Vitor que ia narrar Inter e Fluminense. Diego Ramon, portanto, narra Fluminense e Inter e Fluminense. E às 6h30 a Rede Contínua transmite Atlético Mineiro e Palmeiras. Vamos terminando mais uma edição. Muito obrigado a todos pela audiência e fiquem com o futebol. Tchau.